a você que se encontra em seu lar, acompanhando o programa em torno dos princípios básicos da doutrina e do Evangelho. Hoje, o nosso programa, estaremos versando em torno do tema a mediunidade. Nós vamos trabalhar em torno de alguns programas envolvidos por essa temática, porque, como todos sabem, nós trabalhamos com bastante prudência, paciência, dentro dos movimentos que a simplicidade exige das nossas iniciativas espirituais. Portanto, hoje nós vamos falar da comunicabilidade dos espíritos. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, vem dizer assim para nós: os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. Então aqui nós encontramos um pensamento de Allan Kardec, conforme exposto na introdução do Livro dos Espíritos, que define um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Ou seja, a ação que os espíritos exercem sobre o mundo moral e inclusive sobre o mundo físico. Os espíritos atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Portanto, conforme define Kardec, são uma das potências da natureza. E causa, porque pensamento opera em nível de causa e que vai redundar em multidão de fenômenos que até então não eram explicados, né, ou mal explicados. Então, a doutrina espírita chega para o planeta Terra em 1857 para abrir, se eu posso assim dizer, o portal do entendimento da humanidade. Abrir uma nova era. Embora saibamos que a influência dos espíritos no mundo moral ou no campo espiritual sempre se deu. Coube a Allan Kardec a missão de organizar, metodizar estes princípios naturais da vida, o intercâmbio entre os seres. A influência exercida pelos espíritos em nossos pensamentos e atos, tanto para o bem quanto para o mal, é tão extensa que de ordinário são eles que nos dirigem. É a pergunta tão conhecida do Livro dos Espíritos, a pergunta 459 da obra. A definir, por exemplo, que esta influência é muito mais do que podemos mensurar, calcular, imaginar. Porque as dimensões, ou seja, as moradas espirituais, elas se intercambiam dentro dos princípios fundamentais da sintonia, das correntes mentais, que vão sendo sustentadas pela ambiência da afinidade. Com isso, a comunicabilidade dos espíritos é feita através da mediunidade, conforme Kardec apresenta para nós, já no Livro dos Médiuns, no item 159, que é uma faculdade psíquica que todo ser humano possui, mais ou menos desenvolvida, isto é, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos.
Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Com isso, Kardec vem definir para nós que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Se os mundos se intercambiam, as dimensões, esse intercâmbio se dá por esta organização mais ou menos sensitiva, que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, definiu com a palavra mediunidade, que vem de médium, que quer dizer aquele que faz a intermediação. Num simbolismo bem simples, a mediunidade é o carteiro que transporta a correspondência, não é mesmo? O médium é aquele que recebe de uma fonte e leva para os objetivos, os fins que essa fonte se propõe. Por isso, dentro dos propósitos nossos de estudar a mediunidade, a doutrina espírita, mediunidade como um dos princípios fundamentais da doutrina, é não só para compreendermos o fenômeno, desenvolver o mecanicismo deste próprio intercâmbio, mas, acima de tudo, procurarmos qualificar em nível moral aqueles que se tornam os médiuns. Porque o médium por si só, como é uma faculdade orgânica, o médium por si só, possuindo a mesma, tem ou não a responsabilidade de aprimorá-la. Não como um mecanismo técnico, mas, acima de tudo, dentro de procedimentos que vão, quando compreendidos, o médium investe no campo moral para qualificar os seus sentimentos. Porque, qualificados os seus sentimentos, nós podemos, então, chegar naquela condição de entender que, assim, o fenômeno vai ganhando, vamos dizer assim, em espiritualidade, como ele pode também perder na mesma dinâmica da espiritualidade. Portanto, não podemos verificar mediunidade apenas como um mecanismo psíquico. É necessário que haja um envolvimento de qualificação virtuosa para que o psiquismo ganhe em expressão vibracional. Não é mesmo? Portanto, queridos amigos, o assunto, ele efetivamente nos remete a reflexões que devem ser por nós traduzidas como um incentivo para a nossa vivência cristã. Esse é o ponto fundamental. Porque, historicamente, a comunicabilidade dos espíritos com os encarnados não é um fato recente, não é verdade? É antiquíssimo. Nem foi inventado pelo Espiritismo, diga-se de passagem. A única diferença é que, no passado, era apanágio dos chamados iniciados, que se reuniam secretamente e, na atualidade, é um fenômeno conhecido de todas as camadas sociais. É um dos papéis do movimento espírita. Fazer com que a mediunidade possa ser compreendida por todos, independente da posição social, do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, mas levarmos esta lei, esse procedimento natural, para que todos possam compreender. Porque exercer a mediunidade independe do indivíduo ser ou não ser religioso, ser espírita ou não ser espírita, porque ela é uma faculdade orgânica, não é mesmo? Nós estamos observando uma colocação feita pelo nosso irmão Arnaldo, que nós endereçamos um grande abraço, e ele diz assim: esse tema é de grande importância, pois temos que nos precaver contra os perigos da mediunidade, interesseira e desordenada. Para tanto, o melhor é estudar sempre. Não tenhamos dúvida, não é mesmo, Arnaldo?
devemos tomar muito cuidado. E diga-se de passagem, todos aqueles que procuram se aproximar do pensamento de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, verificaremos que esta foi sempre a sua preocupação. Porque no momento em que ele se deparou com essa realidade espiritual, com o intercâmbio mediúnico, um dos pontos que ele combateu desde o início é o processo do charlatanismo, né? Do misticismo, do próprio animismo, dos aproveitadores, enfim, porque encontraremos aqueles que brincam com a credulidade do povo em todos os segmentos da sociedade, nos próprios movimentos da ciência. E na religião é histórico que vamos encontrar sempre aqueles movimentos dos falsos cristos e dos falsos profetas. Não é mesmo, queridos amigos? A possibilidade dos espíritos se comunicarem não representa uma dúvida filosófica ou metafísica. É questão estabelecida, resultante de observações e de experiências rigorosamente realizadas por eminentes pesquisadores. Os espíritas não têm dúvida a respeito, porém, algumas pessoas nomeiam o fenômeno mediúnico como extrasensorial, quer dizer, limitado ao cérebro ou derivado dele. E na realidade, o fenômeno mediúnico, ele se projeta para muito além do cérebro. Diga-se de passagem, ele inicia nos planos mentais dos seres. E obviamente encontrarão no cérebro, vamos dizer assim, aquelas expressões que podem esse órgão estabelecer como, vamos dizer assim, um processo de efeito dentro da nossa própria estrutura orgânica, porque é o cérebro que vai efetivamente receber o estímulo e encaminhá-lo para os devidos órgãos, as devidas partes do nosso corpo, inclusive em determinados procedimentos mediúnicos, através das mensagens que vão sendo decodificadas pelo nosso aparelho cerebral, há inclusive procedimentos de alteração do nosso quimismo, né, das questões das próprias secreções, né, da desenvoltura das glândulas, enfim, são pontos que nós precisamos de verificar, não é mesmo? Por isso, como está sendo colocado pela Marcele Luz, devemos sempre manter a mediunidade em ordem para não haver crise e devemos com isso nos cuidar sempre muito bem, não é? Porque quando a mediunidade é ostensiva, podemos viver situações complexas. É o que nós estamos nos deparando com a realidade da sociedade e inclusive redundando nos procedimentos, nos atendimentos que nós vamos realizando dentro das nossas próprias casas espíritas. Outras pessoas, vamos pensar, sobretudo aquelas que abraçam interpretações religiosas diferentes das da doutrina espírita, quando não rejeitam a possibilidade da comunicação entre os dois planos da vida, destacam a proibição mosaica de evocar os mortos. Nós encontramos muitos discursos de religiosos ou daqueles que querem combater o espiritismo se apoiando em falas que estão registradas no Antigo Testamento, vinda pelo grande legislador que foi Moisés. Aí nós vamos citar Levítico, no capítulo 19, versículo 31, quando Moisés disse assim: não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 10º ao 12º, Moisés deixou registrado assim: que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha. Olha que interessante, falando dos sacrifícios. Nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos,
que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Com isso, é necessário entendermos os motivos que levaram Moisés a proibir a evocação, os diálogos com os chamados mortos. Porque o legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam os abusos. É muito interessante, chega a ser até extremamente contraditório para quem conhece doutrina espírita, que alguns que querem combater a doutrina usando, por exemplo, esses dois trechos, estão aqui, na realidade, afirmando a realidade da mediunidade, porque se não devemos procurar os presságios, os oráculos, a adivinhação ou magia, é porque elas existem. Vocês estão de acordo? E Moisés ainda disse que não praticar encantamentos que interroguem os espíritos. Então quer dizer, os espíritos então, eles estão numa dinâmica de vida que se intercambia com os encarnados, não é mesmo? E quando fala em adivinhos, ele também está falando de um tipo de mediunidade, não é? E o que é mais importante aqui, ele vem, Moisés, dizer, não invocar os mortos, porque era comum na prática egípcia, nas culturas antigas, evocar os mortos. O culto aos avoengos dos chineses, né? O culto dos antepassados, dentro de uma civilização greco-romana, aonde, por exemplo, em Roma existiam os oráculos, os oráculos dentro do lar, né? Aonde se fazia reverência aos antepassados, pedia ajudas para as almas que se encontravam no mundo dos mortos. E na realidade tudo isso aqui vem nos mostrar como a doutrina espírita chegou para tirar os mistérios, o fantástico, maravilhoso, e nos mostrar que intercambiar com eles, com os espíritos desencarnados, é extremamente natural. Obviamente que devemos estudar doutrina espírita para verificar como se estabelece essas leis, porque o mundo espiritual, ele vige dentro de um plano de organização. Os espíritos têm autorização para se revelarem, para se aproximarem, porque também as coisas não estão soltas. Mas voltando, a proibição de Moisés, não é? A proibição de Moisés, e agora nós vamos trazer um trecho de Allan Kardec no livro Céu e Inferno, no item 3. A proibição de Moisés visava a conter um comércio grosseiro e prejudicial com os desencarnados, visto que naquela época e naquele contexto, a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios, explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Ou seja, na realidade, o Espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés. Isto porque os espíritas não interrogam os espíritos para fins adivinhatórios, isso é importante, ou para fazer previsões do futuro. Isso não encontramos em doutrina espírita. A prática espírita não adota rituais, nem manifestações de culto externo de qualquer natureza. Não aprova sacrifícios de animais ou de seres humanos. Não interroga astros, adivinhos, ledores de sorte, magos ou feiticeiros. Não aprova o uso de indumentária ritualística, talismã ou fórmulas sacramentais ou cabalísticas para atrair ou afastar os espíritos. Quer dizer,
Moisés, dentro daquele contexto da época, ele estava como um legislador definindo um plano de disciplina, porque ele foi iniciado nos mistérios, se eu posso assim dizer, na linguagem da época, nos mistérios de Ísis e Osíris. Ele foi criado, tinha como mestre sacerdotes que conheciam profundamente a mediunidade, lidavam com os espíritos, trabalhavam dentro de um plano de conhecimento profundo da alquimia, se eu posso assim dizer, não é? A alquimia da mente. Lidavam com o fluido cósmico universal com conhecimento. Por isso, havia reuniões de materialização, de efeito físico, não é mesmo? Voz direta. Os espíritos se comunicavam de uma forma muito natural e clara para aqueles que eram iniciados, para aqueles que eram preparados. Coube a Moisés, vamos dizer assim, isso é um pensamento de Emmanuel, coube a Moisés tirar a mediunidade de dentro das naves dos templos egípcios e levar para o povo. Obviamente que para isso era necessário um primeiro movimento de organização. Era necessário unificar os propósitos, porque eram muitos deuses. E o grande compromisso do povo hebreu com o monoteísmo era de apresentar o Criador, naquela época ainda como um Deus vingador dos exércitos, enfim, para que a ideia da fraternidade, da família, da fé, da religiosidade no seu sentido mais ortodoxo, naquele movimento fosse estabelecida naquele plano da vida dos hebreus. Para que hoje, por exemplo, nós, depois de marchar na diáspora, né, vencendo as peias, as algemas da escravidão psíquica, né, pudéssemos hoje, depois de muitas dores, de muitas lutas, estarmos procurando um movimento de uma libertação diferente, pelas vias do conhecimento, da razão, da lógica, do bom senso. Por isso Allan Kardec trouxe de volta a comunicação com os espíritos com uma visão extremamente filosófica, de indagação, não é? De procurarmos evidenciar pela percepção a presença dos espíritos em nossas vidas, a realidade da imortalidade da vida. Ou seja, vencendo o materialismo, nós vamos continuar na mesma dinâmica da vida quando deixarmos o corpo físico. E o conhecimento, pelo próprio intercâmbio, pelos exemplos que os espíritos trazem, da importância da moralização, da qualificação de vida, estaremos sempre em busca da felicitação interior, buscar sempre a paz pelo dever cumprido. Então, com isso, a doutrina espírita cristã, não é? Nesses momentos tão importantes que estamos passando, e por isso que o Evangelho se torna, nesse momento, para o movimento espírita, como a bandeira principal, no seu sentido de que nós estamos procurando conhecer a ciência espírita e para que nós possamos internalizá-la. E a internalização com o Evangelho se dá pelas vias do amor. São pontos que a gente possa trazer aqui como reflexão, para que a gente possa, principalmente nós que estamos começando em doutrina espírita, entender a prática cristã não como um movimento que nos vincula ao passado, não é? Ou seja, caminhar dentro da doutrina espírita em busca de misticismo, não é? Em busca de uma mediunidade barateada, ou procurando em doutrina espírita trazer de volta indumentárias ritualísticas, talismãs ou fórmulas sacramentais ou cabalísticas para atrair ou afastar os espíritos.
E a gente observa, né, com muito carinho até alguns espíritas ainda usando de imagem, né? O pingentezinho ele tem muito a ver com o passado, né? A representação simbólica das religiões, dos santos, né? Ou aqueles amuletos para afastar a má sorte, os maus espíritos. E isso realmente não tem nada a ver com doutrina espírita. E nós costumamos a fazer algum tipo de confusão com aqueles que estão trabalhando no movimento espírita, lutando pela causa do Evangelho. Em alguns casos, com uma certa inabilidade por conta do ranço religioso do passado. Mas nós precisamos de ter o entendimento e a caridade para refletir quanto a todos os procedimentos que vão como que fundamentando o grande futuro que nos aguarda. Ou seja, no próprio movimento, nas próprias práticas espíritas, nós ainda realizamos obras que têm a ver com o nosso passado. O que não deve significar para nós aquela condição de fechar os olhos e simplesmente fingir que não vê. Nós devemos todos arregaçar as mangas, dar as mãos para estudar a doutrina espírita, para que a cada momento de estudo, de reflexão, a gente possa ir aprimorando não só a nossa intimidade, mas também qualificar as nossas ações dentro do centro espírita. Não é mesmo? O Arnaldo está citando um trecho do Evangelho que diz, quando Jesus afirma, não é? Em Mateus, no capítulo 10, nesse capítulo, ele não colocou aí, mas é o capítulo que recebe o título de A Missão dos 12, o trecho do versículo 6 diz assim: ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então, Jesus está falando de demônio, está falando de espírito, está falando de cura, está falando de mediunidade, está falando de atendimento espiritual e está falando da missão de todos nós que somos os novos apóstolos desses tempos de transição. É necessário ir diante as ovelhas perdidas na casa de Israel. Agora eu busquei, Arnaldo, na memória o texto que você citou, quando Jesus inicia aquela delegação de responsabilidade para todos nós, não é? E é necessário caminhar pelo mundo sempre de dupla, para que um possa ajudar o outro, possamos todos nós estarmos dentro de uma dinâmica de troca, de equipe, de busca, de aprendizado, de realização, e não operarmos sozinhos, porque nós costumamos cair naquela malha de julgar que somos detentores da verdade ou somos agentes da mudança do mundo. E não é assim. Devemos trabalhar sem alforjes, sem tantos instrumentos no campo externo, para que a gente possa valorizar a instrumentação íntima. Não é? O Simplício está colocando no chat assim: a mediunidade é um instrumento de trabalho. Para servir é um compromisso que exige dedicação, cultivo, estudo constante. Muito bem, meu amigo. Não é? A Vamelli está alertando: sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos iremos mais longe. O pessoal hoje está inspirado. Um grande abraço para nossa amiga Vamelli, e volto a abraçar a todos os amigos da rede Amigo Espírita, a você que se encontra no seu lar, acompanhando através da Rádio Nova Fraternidade. Gostaria de endereçar um abraço à nossa querida amiga Cláudia de Campinas, trabalhadora da Rádio Fraternidade, o nosso Márcio, coordenador. Vamos endereçar um abraço para o Brás, que se encontra no chat, o André, o Décio, o grande Décio, o Arnaldo, que está aí nos ajudando, a Cristiane, a todos vocês que nesse momento estão em seus lares, estudando conosco o programa, os princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho. Que a doutrina não pare, é o que a Marcele também está colocando. As orientações instrutivas, consoladoras e moralizadoras que os espíritos superiores nos têm enviado, através da mediunidade, levam-nos a interpretar que a prática mediúnica,
As luzes da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus é o fator de progresso humano pelos benefícios que acarreta. Não tenhamos dúvida. Por isso devemos sempre verificar, avaliar as orientações que sejam instrutivas, consoladoras e moralizadoras. Qualquer movimento dentro do movimento espírita que não seja de instrução, que não seja consolador e que não projete moralização, nós precisamos aprender a questionar. Devemos, aqui ainda, procurar até uma ideia, uma equação, para colocar para vocês avaliarem. Nas orientações, devemos verificar se elas são instrutivas. Mas elas não podem ser só instrutivas, elas têm que ser consoladoras. Agora, não basta serem instrutivas e consoladoras, elas têm que ser moralizadoras. Da mesma forma, não basta ser moralizadoras, elas têm que ser moralizadoras e consoladoras. Mas não basta moralizar e consolar, tem que instruir. Então, o caminho aqui, eu posso dizer que essa tríade, essa trilogia, essas três qualidades de uma instrução espiritual, de uma orientação espiritual, elas precisam de ter um peso bem equânime, elas precisam de estar interligadas, porque costumamos ter orientações que são muito instrutivas, mas se você torcer não tem consolo nenhum, costuma ser verdade que vergasta, e muitas vezes instrui, mas não moraliza. Não é? Então, para não ser repetitivo, a gente deve, por exemplo, avaliar o conteúdo da codificação espírita. Se a gente for avaliar todas as mensagens que Allan Kardec escolheu para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ficar no Evangelho, não vou nem adentrar as outras obras e não vou citar a Revista Espírita. Nós vamos ter um material muito farto para refletir sobre ele. Agora, a gente costuma abrir o Evangelho segundo o Espiritismo apenas com aquela ideia de que o bispo Adolfo está nos falando o que fazer. Muitas vezes a gente está abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo apenas para deitar a cabeça no colo da espiritualidade, procurando aconchego. Ou em determinados momentos, quando a mensagem vem puxar nossa orelha, a gente costuma falar: não, essa aqui é para você, meu marido. Não, essa aqui é para você, minha irmã, meu filho, minha esposa. Quando é moralizador é para o outro. Não é verdade? E na realidade, essa reflexão chega num momento muito oportuno do nosso trabalho da noite. Porque, por exemplo, nós estamos, como antes, na época de Kardec, nós estamos vivendo um momento no movimento espírita muito especial. Um deles, algumas casas espíritas, elas se vinculam plenamente na instrução espiritual e não versam pela uma análise criteriosa destas. Algumas outras regiões, casas do movimento espírita, versam apenas pelo contributo discutido pelos encarnados, aonde não há nenhuma participação dos espíritos. Outras, todo o procedimento, todo o movimento da casa é focado apenas na parte intelectiva da doutrina espírita. E aí a gente observa que em alguns casos mataram os espíritos. Em alguns outros, os espíritos se tornaram deuses. Em alguns outros, os homens se tornam os sacerdotes, os donos da verdade. E na realidade, a gente deveria seguir Allan Kardec nos seus conselhos, como um espírito de escola, e verificar que doutrina espírita sem espírito é uma doutrina sem alma. Não tenhamos dúvida disso. E quando a gente fala em matar os espíritos, até parece uma redundância, né? um erro da própria gramática espírita, mas na realidade é o que acontece. E matar os espíritos é muito simples. Basta você parafusar o médium.
ou você algemá-lo dentro de um contexto de inibições, de proibições, de verificações inquisitoriais. Da mesma forma que em alguns... E com isso, me perdoe, e se você vexa, como fala no Nordeste o médium, você vai estar matando a sua sensibilidade mediúnica, que requer, que exige movimentos de espontaneidade. Obviamente que você, quando está diante de um aprendiz de mediunidade, você precisa de envolvê-lo com muito carinho, com instrução, com orientações morais e, acima de tudo, de acompanhamento. Porque também você não pode oferecer muita corda para a pipa. Aqui em Belo Horizonte a gente fala do papagaio, né? Mas assim, é no sentido de que quem já soltou pipa sabe, né? Nos meses de agosto aqui em Minas, venta que é uma beleza, né? A turma que mora aí na praia, nos lugares que ventam muito o ano inteiro, bem-aventurado, dá para soltar papagaio o ano todo. Mas a gente aqui tem as épocas certas, né? Aí você... É tão bom quando você vai dando linha, né? Antigamente tinha uns carretéis, né? Eu fui da época que enrolava a linha na lata de óleo, né? A gente não tinha dinheiro para comprar as coisas mais elaboradas, né? A vida era muito difícil, né? E bem-aventurados os espíritos que reencarnam hoje com tanta tecnologia. Mas tem hora que eu fico na dúvida, né? Se a gente também não se perde em tanta tecnologia e nos desabilitando para desenvolver as nossas habilidades íntimas, sensórias, mecânicas, né? Porque antigamente a gente andava de carrinho de guia, carrinho de rolimã, patinete, tomava cada trupicão na rua, chegava todo esfolado em casa, né? Hoje os meninos, o trupicão que eles costumam tomar é quando tropeçam no controle remoto, né? Ou no sofá dentro de casa, porque a vida na cidade grande é um negócio muito complicado, não é mesmo? Mas vamos voltar. A criança você tem que dar incentivo, mas você precisa de dar orientação. Para que a mediunidade possa se expressar de uma forma tranquila, natural. Allan Kardec trabalhou com médiuns adolescentes. E existem algumas casas espíritas no Brasil afora que para entrar para a reunião mediúnica o indivíduo precisa de diploma. Eu escutei isso de um amigo meu hoje. Tem casa espírita que tem curso. Aí tem curso disso, curso daquilo, outro. Aí o indivíduo, antes de terminar e de chegar no PhD dentro do centro espírita, costuma já estar surtado. Porque em alguns casos, alguns níveis de sensibilidade, o indivíduo precisa de envolvimento. Ele precisa de orientação. Não tenhamos dúvida que todos precisamos de estudo, mas a dose de estudo vai do zero ao infinito para cada um. E muitos casos você tem que acompanhar o indivíduo em terapêuticas que ele possa, inclusive, ter a oportunidade de viver alguma experiência na prática mediúnica. Nós não estamos sendo irresponsáveis em falar isso, porque cada caso é um caso. E não se deve pegar uma frase e torná-la como regra. Mas nós estamos diante de um procedimento com a mediunidade que precisa de ser questionado. Nós trabalhamos um movimento de unificação e já participamos de debates em muitas regiões do país, inclusive em alguns casos defendemos teses, né, apoiados em livros, em autores. E eu costumo dizer, e vou falar para vocês com muito carinho, não se aprende mediunidade com livro. Trato mediúnico é do dia a dia. O livro orienta. O livro indica principalmente aspectos moralizantes. Observemos, André Luiz. Observemos, o braço está dizendo. De qualquer forma, o estudo da doutrina aumenta nosso preparo para lidar com todas as classes de espíritos. Inclusive, braço, os encarnados. Porque nós temos que ter paciência. Porque tem alguns casos, meu amigo, que é só a desencarnação que resolve. Aí o que acontece? O companheiro fez um curso de passe.
Isso eu escutei de um amigo que me trouxe de uma determinada região aqui da América do Sul hoje. Ele me disse que fez um curso de passe, não sei quantas semanas. Ele já está na doutrina espírita, já tem mais de 10 anos. Aí, quando terminou o curso, ele disse assim: quando é que eu começo a aplicar o passe? Aí o dirigente do curso falou assim: não, você não pode não. Aí ele disse: por quê? Você não fez o ESD. Ele, como é que é? É, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Você não fez, você só fez o curso de passe, então você não pode dar passe. Ele falou assim: meu amigo, eu estou aqui há 10 anos estudando doutrina espírita. Ah, mas não vale, porque se não fizer o ESD, não tem diploma. Meu Deus, o que eles estão fazendo com o estudo sistematizado? Que foi um projeto que eu tive a felicidade de participar, de implementar em muitas casas espíritas de Minas Gerais, quando trabalhando na União Espírita Mineira. Mas jamais nós falamos que o ESD é um processo único de aprendizado. E diga-se de passagem, o ESD é apenas um procedimento que tem fundamentação em apostilas que visam auxiliar os monitores a apresentarem a codificação espírita para os aprendizes. E a gente observa que tem alguns coordenadores de ESD que o máximo que ele faz é ler a apostila. Aí ele já chega com a aula pronta. E ele esquece que uma apostila ela foi construída pelo pensamento daquele que vê o assunto daquela forma. Mas eu jamais apliquei um estudo doutrinário igual ao outro, porque, diga-se de passagem, eu não consigo. Não é? Eu já falei sobre reencarnação, já deve ter mais de 25 anos que eu faço esse estudo. Eu nunca fiz uma reencarnação igual a outra, porque não existe duas reencarnações iguais. Não existe duas desencarnações iguais, não existe dois públicos iguais, na sala você não tem duas pessoas iguais. Portanto, a doutrina espírita é um processo que visa induzir o indivíduo para que ele aprenda por ele. Você não aprende doutrina espírita em curso. Isso é um grande engano. Não sei quantas centenas de cursos de passe que nós já demos. Em todos os cursos de passe, eu sempre falei a mesma coisa. Não pensem vocês que vocês vão aprender a aplicar passe num curso. É necessário estudar, é necessário ler. Aí o indivíduo pergunta: mas tem que fazer o curso, porque senão não pode dar passe. Aí eu falo assim: pois é. Coitada daquela mãezinha que vê um filho esfacelado no chão, abaixa-se para colocá-lo no colo, não é? Dentro do próprio instinto de maternidade, e naquele momento ela faz uma oração emocionada e faz um sopro no filho, endereça um movimento vibracional carinhoso, e muitas vezes o filho se sente reconfortado só por aquele movimento da mãe. O que é o passe? Não é transmissão de energia psíquica, como ensina Emmanuel? Então, para que você ministre o passe, hoje eu falei para esse amigo, é necessário que você tenha boa vontade. Mas não basta boa vontade. É necessário ter um sentimento que possa estimulá-lo a ter a boa vontade, sentimento do bem. Agora, todo movimento que você endereça para o bem do semelhante é um tipo de passe. Agora, se você quer se tornar um passista mais qualificado, mais intelectualizado, mais preparado, estude, faça cursos, procure entender de onde surgiu o passe. O passe não nasceu com Allan Kardec. A doutrina do passe ou do magnetismo iniciou com Franz Anton Mesmer, o alemão, que, diga-se de passagem, foi um dos mestres de Allan Kardec e um espírito muito presente na codificação espírita. E Allan Kardec, em vários trechos da Revista Espírita, define que ele não precisava de escrever mais nada sobre o magnetismo, porque já era uma doutrina que se tornaria ciência oficial do mundo. Então a gente já vê algumas universidades aplicando
para os aprendizes de medicina a importância da terapêutica amor. Porque um dia todos os profissionais vão utilizar desse recurso, porque é lei natural. Não é? Então, para isso, para me aplicar passe, eu vou ter que estudar fisiologia, como o Arnaldo está colocando. Tem curso de passe que a gente costuma mostrar a estrutura do corpo físico para falar até para aquela dona de casa ali, que de repente ali daquele lado tem um fígado, do outro lado tem um rim, que ali tem um coração, que tem uma função assim, assim, assado, apenas para que o indivíduo possa lembrar que se ele tiver uma intuição, uma inspiração para centrar um pouco da sua boa vontade em determinadas regiões, isso pode se tornar producente, mas é descartável, porque os recursos, o ministrar se dá muito mais no plano espiritual do que no plano dos homens. E tem muita gente aí discutindo técnica, se passa a mão aqui, se leva para cá e etc. E a gente observa que poucos discutem o evangelho no passe. Postura evangélica no passe. Na hora que você está dando o passe, você faz aquela prece pedindo para Deus melhorar o indivíduo? Se você estiver fazendo assim, repense. Será que é para melhorar? O que é melhorar? São pontos que a gente precisa de observar. Não é? Eu não vou entrar no mérito, porque senão a gente desvia do assunto. Mas nós precisamos de entender que o centro espírita deve promover a qualificação, sim. Mas a escolástica não pode substituir, não pode superar os sentimentos cristãos, da boa vontade, do desejo de servir. A escolástica costuma não ensinar espiritismo, ela apenas informa espiritismo. Porque o que forma espírita é a educação. E Allan Kardec, no comentário da questão 625 do Livro dos Espíritos, define que educação é a arte de formar caracteres. E forma-se caracteres pelas atitudes repetidas, pelos hábitos. São pontos. Agora, se a escolástica informa e a prática forma, nós gostaríamos de dizer que só o Evangelho transforma. A doutrina espírita não é capaz de transformar. Só a vivência cristã, só o casamento com a vida, só o movimento de nos tornarmos noivos dos procedimentos benditos, ou seja, nos tornarmos de educando para mestre, nos capacitando para ser um dia Cristos, é que efetivamente nós seremos capazes de transformar as diversas moradas que existem dentro das vibrações interiores do nosso coração. Não devemos esquecer, finalmente, que da mesma forma que existem criaturas encarnadas imperfeitas, que procuram conduzir as pessoas ao erro, ao crime, também existem as de características idênticas no plano espiritual. Uma vez que a morte do corpo físico não transforma as pessoas em anjos ou sábios. Com isso, nós vamos voltar a um pensamento que o Brás trouxe. Ele está até contando uma história. Tinha um benzedor que benzia com um raminho na mão e o raminho secava na hora. São histórias, né? Do próprio sincretismo religioso que a gente encontra por aí. E eu até gostaria de falar, Brás, que nós já conhecemos tantos médiuns que não eram espíritas, mas eram evangelizados, que nós já assistimos muitos fenômenos de fazer com que a gente antigamente dizia o queixo cai. Porque independente da posição e da religião, como você está colocando agora no chat, o mais importante é o amor à causa. Nós estamos falando do passe. Um dos grandes problemas que nós temos nos centros espíritas é a pontualidade, a assiduidade dos passistas, não é mesmo?
Não sei se na realidade da casa de você seja diferente, mas em maioria dos lugares que nós somos chamados, o pessoal fala, a gente faz curso aqui, forma passista, daqui a pouco não tem nenhum. É porque muitas vezes não tem o fenômeno. Porque se na cabine de passe tivesse materialização, ou tivesse algum médium entrando em psicofonia, né? No processo de psicofonia, espíritos conversando dentro da cabine de passe, você não tenha dúvida que dava até fila. Aqui em Belo Horizonte eu costumo dizer que chegaria aqui caravanas do interior para assistir os fenômenos. Mas o passe é um trabalho sutil, não é mesmo? Porque muitas vezes o que os indivíduos querem, né, pelas suas próprias imperfeições, é se apresentarem, é buscar destaque, né? É buscar a fama, é apropriar-se da crendice ou da credulidade dos homens incultos que desconhecem. E com isso encontramos tanto encarnados quanto desencarnados conduzindo pessoas ao erro, ao crime. Nós encontramos médiuns na atualidade utilizando da mídia, não é? Do microfone, da televisão, do rádio, dos jornais, e falando verdadeiras aberrações no que remonta à mediunidade, no que remonta a vidas pregressas. É um tal de falar que o santo de hoje foi o santo de ontem. E eu costumo dizer que não sobra para ninguém, porque um só é o santo sempre. E a gente vai observar que a linha mental do espírito não tem nada a ver com aqueles que eles estão dizendo que ele foi no passado. Há pouco tempo um companheiro foi para o jornal para dizer que é a reencarnação de uma pessoa que viveu no século passado. Sabe o que aconteceu, Brás? Ele esqueceu de ver a data, porque ele disse que era a reencarnação de um sujeito, e esse companheiro nasceu no ano tal. E o espírito que ele falou que era a reencarnação dele, durante mais de 30 anos depois que ele reencarnou, estava se comunicando através de médiuns abalizados do movimento espírita. E nós não vamos dar nomes porque nós somos éticos. E aí vai a mídia, entrevista, solta em rede, agora é mundial por causa da internet, e a gente observa o total desconhecimento doutrinário dos companheiros. Com todo respeito à causa, nós fomos orientados espiritualmente para fazer o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel na terça-feira, para trazer aspectos de comentário de Emmanuel no que remonta à codificação. Porque já há muito tempo, hoje completando o estudo de número 77, estamos realizando o programa O Estudo dos Princípios Básicos da Doutrina e do Evangelho. Alguns temas versamos doutrina, alguns outros versamos em interpretações evangélicas, para balancear um pouco, para não ficar um estudo muito doutrinário e árido, porque nós temos que colocar consolo e moralidade, porque não podemos ficar só na instrução doutrinária. Por isso que um estudo doutrinário, ele precisa de iniciar com Kardec, mas ele não pode jamais terminar sem ser com o guia, o modelo da humanidade, Jesus. Observem os textos escritos pelos espíritos que estão na vanguarda. Observe Emmanuel falando da mediunidade, por exemplo, no livro Seara dos Médiuns. Observe Emmanuel falando sobre doutrina espírita no livro Religião dos Espíritos. Vou citar só esses dois. Religião dos Espíritos, comentando o livro dos Espíritos. Seara dos Médiuns, comentando o livro dos Médiuns. Emmanuel começa com Kardec e termina sempre com Jesus. Porque é assim que nós temos que operacionalizar. Por isso estamos estudando os princípios básicos e durante várias semanas, aqui na quinta-feira, vamos estudar a mediunidade. Na terça nós estamos estudando a obsessão, base de estudo, o livro dos médiuns. Porque nós precisamos nesse momento debater, discutir a qualificação nossa para que nós possamos viver a mediunidade e intercambiar com os espíritos luz benditos para cuidar dos espíritos em sofrimento. Inclusive os ignorantes que estão inclusive dentro do próprio movimento espírita. Eu vou falar do movimento espírita porque eles estão em todos os segmentos da sociedade.
mas no movimento espírita, muitos deles contribuindo de uma forma maravilhosa com a doutrina espírita, falando aberrações. E com isso acabam reforçando para todos nós a necessidade de aprofundarmos mais e mais. E dizer para quem está iniciando que precisamos conhecer essa chave para manuseá-la e nos libertar da ignorância que campeia no mundo. Uma frase de Divaldo Franco para encerrarmos o nosso trabalho. Está no livro Glossário Espírita. Os espíritos infelizes, de mente ultrajada, vivem mais com os companheiros encarnados do que se supõe. Misturam-se às atividades comuns, perambulam no ninho doméstico, participam das conversações, seguem com os comensais de quem dependem, em processo legítimo de vampirização. Perturbam-se e perturbam, sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódios. Amesquinhados em si mesmos, amesquinham os outros. Infelicitados, infelicitam. Isso se dá o tempo todo dentro da nossa vida. Porque os infelizes infelicitam. Os perturbados perturbam. Os sofredores fazem sofrer. Os que odeiam geram ódios. Os mesquinhos amesquinham os outros. Infelicitados infelicitam. Conversávamos com um companheiro que nos visitou nesse fim de semana em nosso lar, aqui em Belo Horizonte, sobre o compromisso nosso na divulgação espírita. Primeiro, somos os maiores necessitados. Alguns julgam que por versarmos, por flutuarmos nos textos doutrinários, somos agentes do bem. Eu costumo dizer, de vez em quando somos instrumentos, sim, do bem. Mas muito mais oferecemos trevas do que luz. Mas graças a Deus estamos nessa leira de operarmos em sintonia com aqueles que realmente vivem o bem. E dentro desse procedimento de divulgação do bem, precisamos de contar para quem está chegando agora que eles podem encontrar um caminho mais livre, uma terra mais aplainada, um campo mais verdejante, um ar menos asfixiante, um sol que inebria pelos seus raios caloríficos e luminescentes. Se estes procurarem a fonte da doutrina espírita, foi legada pelo Espírito de Verdade através das mãos, da mente e dos corações de Allan Kardec. Estão sintetizadas na codificação espírita. Estudemo-la. Eu costumo dizer, se nós ficarmos apenas com a codificação espírita e com a revista espírita, nós já teríamos um material para muitas encarnações de estudo. Vez por outra, nós passeamos por outras terras. Vamos procurar na noite outras estrelas. Que possam ser essas estrelas que nos passem segurança pela história e pelos frutos que a árvore oferece. Porque uma árvore, quando não está realmente sintonizada com as bases da vida, ela vez por outra se torna capenga. Kardec aprendeu com Erasto.
que é melhor desprezar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, o momento em que nós vivemos agora é um momento de prudência, porque a seleção dos valores estão batendo na porta de todos. É um processo que vive a humanidade de frutos de todos os tipos. Frutos sazonais, frutos benditos, frutos teratológicos, mas frutos também apodrecidos. Nós, como espíritas cristãos, precisamos de desenvolver o nosso senso crítico, para que a gente possa selecionar melhor. Não a crítica que alterca, que divide, que agride. Porque vocês, todos nós, observamos que alguns que estão infelicitando o coração dos neófitos em espiritismo, costumam usar belos discursos e atacando num determinado instante deles. Observemos uma palestra, um livro, um texto. Ele tem que ter uma linha equânime. Um livro precisa, para ser um livro luz, nos julgar para cima. Uma obra não pode te deprimir. E a gente observa muitas vezes o descuidado com tudo isso. Seja no comportamento, seja nas entrevistas, nas entrelinhas, seja no comportamento na casa espírita, seja na nossa dinâmica diante da sociedade. Não estamos aqui para falar que o espírito é santo. Pelo contrário, eu costumo dizer, apoiado no que a espiritualidade vem nos ensinando, que os espíritas são as almas mais compromissadas, as almas que estamos diante de uma verdade insofismável, tão clara e bendita, porque nós já a obtivemos em algum dia e barateamos pela nossa insolvência no bem, pela nossa indolência, pela nossa rebeldia ou pela nossa indiferença. Mas agora, diante dos fatos que se apresentam de uma forma tão clara, nós precisamos de buscar Allan Kardec para ouvir dele, nesse momento tão importante desse programa, estudando o Espiritismo e seus princípios, que reconhece o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Sejamos luz, vivamos luz, para que a luz que há em nós, como falou Jesus, não se torne trevas. Portanto, sejamos sempre os homens de boa vontade, que são humildes em ouvir, que guardam a crítica felina quanto ao outro para cuidar das próprias mazelas. Mas, ao mesmo tempo, quando convidado para testemunhar a verdade, ele não pensa 2 vezes. Ele se entrega de alma e coração, para que os pés possam caminhar pelo sendal de pedras pontiagudas. Quando procurar o jardim para se encantar com as rosas, com a sua imponência e seu perfume, ele lembrar que ela se torna exuberante a partir do espinheiral, do silêncio, do martírio íntimo, da renúncia, do sacrifício. O espírita é aquele que está sendo convidado para ser o cristão da nova era. Não é para ser aquele que vai convencer ou consertar o mundo. É aquele que recebe de Jesus uma delegação de responsabilidade impostergável e imprescindível, a de fazer com que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade possa nos envolver nesse momento, que todas as famílias aqui representadas recebam um ósculo da excelsa caridade, da luz que dimana de Deus, o excelso Senhor de nossas vidas. Tenhamos todos muita paz. Que a sua noite seja uma noite pródiga de encontros espirituais, de aprendizado no bem
e de instantes extremamente consoladores para a tua alma como para a minha, que necessitamos também de estímulo para continuar nesse desiderato sagrado da evolução espiritual.